Tem um negocinho vermelho. Pronto, estamos gravando e vamos começar a nossa revisão. Pessoal, peço que para quem estiver com os microfones ligados, desliga o microfone, desliga a câmera. Eu não consigo ouvir nem ver quando vocês mandam mensagem, então deixa as dúvidas para o final. Se precisar, interrompe a aula e fala comigo, tá certo? Vamos lá. Esse é o fórum de revisão para fungos e micologia. Micologia com enfoque para importância médica, certo? Vamos iniciar com generalidades sobre fungos, tá, pessoal? Aspectos gerais sobre a fisiologia, a biologia dos fungos. Bom, os fungos, pessoal, eles têm algumas características que são muito marcantes e distinguíveis dos outros micro-organismos que a gente estudou até então. Então, para organizar melhor a explicação que eu tenho para vocês, eu fiz a separação dessas informações através de algumas categorias: classificação, metabolismo, habitat, reprodução, morfologia e as doenças características, né? Esses fungos, eles são classificados por 5 grupos principais, né? Chytridiomycetes, Zygomycetes, Glomeromycetes, Ascomycetes e Basidiomycetes. Professora, você vai querer que a gente decore todos esses nomes? É importante saber, mas vocês não precisam decorar esses nomes, mas é importante que vocês saibam, porque quando vocês forem ler os capítulos, vocês vão acabar encontrando essas denominações e podem ficar, meu Deus, o que é isso? São os grupos de classificação dos fungos, certo? Sobre o metabolismo desses fungos, pessoal, esses fungos são seres eucarióticos, eles não são seres procarióticos como as bactérias. E são micro-organismos que são geralmente aeróbios. Muito raramente eles são aeróbios facultativos, né? Não há anaeróbios obrigatórios. Claro que a natureza é muito vasta, a gente não conseguiu descrever todos os fungos da natureza, mas até hoje a gente não tem nenhum achado que mostre que haja esses fungos anaeróbios obrigatórios, certo? Utiliza a fonte de carbono como sua forma de energia, né? Esses fungos, eles são saprófitas, então eles gostam de viver na matéria em decomposição, porque eles são os decompositores, eles são os micro-organismos que são considerados os abutres do mundo microbiano, e esses micro-organismos, eles precisam dessas fontes de carbono. Não é como algumas bactérias ou alguns outros organismos que não precisam dessas fontes de carbono diretamente. E uma coisa importante é que esses organismos, eles podem ou não apresentar o que a gente chama de dimorfismo, que é a presença de formas diferentes para uma mesma espécie, para um mesmo indivíduo. Então, eles podem apresentar uma forma de levedura e uma forma filamentosa. Isso está relacionado a características térmicas, às vezes um fungo a 25 graus, ele cresce diferente do que a 30, 35 graus Celsius, ou como fator de virulência. Às vezes, os fungos mais virulentos, eles conseguem apresentar dimorfismo, outros não, certo? Já que a gente está falando de morfismo, vamos falar aqui de morfologia? A gente tem os fungos, que são fungos leveduriformes, fungos filamentosos, e dentro desses filamentos, a gente tem as hifas. Essas hifas, elas podem ou não apresentar septos. Hifas são extensões celulares. Dentro dessas hifas tem todas as organelas, tem núcleo, às vezes mais de um núcleo, e temos as hifas que estão mais para dentro do tecido, que são as hifas vegetativas, e outras mais para fora do tecido colonizado, que são as hifas aéreas. Quando a gente vê o bolor do pão, quando a gente vê o fungo no morango, ou fungo em outras frutas, que é muito fácil de a gente conseguir observar, aquelas ali são as hifas aéreas. Na forma leveduriforme, geralmente essas leveduras a gente observa um broto ou observa cicatrizes
cicatrizes de brotos, né? Cicatrizes que já foram lugar onde teve um brotinho e esse broto cresceu e virou outra levedura. Esses fungos, eles podem habitar tanto o ecossistema, a natureza, a água, o solo, quanto seres vivos, vivendo lá como hospedeiros e às vezes não causando nenhum problema para aquele organismo, como plantas, animais silvestres, animais domésticos e nós, seres humanos, certo? A forma de reprodução é sexuada ou assexuada. A reprodução assexuada está muito relacionada à dispersão desse fungo. Então, ele pode ser disperso na natureza através de fragmentos de hifa, ele pode ser disperso através de esporos também. E lembrando que os esporos fúngicos, eles são diferentes dos esporos bacterianos. Os esporos bacterianos, eles são formados quando o micro-organismo tem essa capacidade e quando esse micro-organismo se sente ameaçado de alguma forma, por causa de fatores de estresse bióticos ou abióticos. Aqui, a gente tem os esporos mais na forma de dispersores para reprodução, para dispersão desse fungo. E esses esporos são chamados de conídeos, que são os utilizados para reprodução. Então, os esporos dos fungos estão mais relacionados ao processo de reprodução e os esporos de bactérias estão mais relacionados ao processo de resistência a estresse, certo? Além dessa dispersão por fragmentos e por esporos, a gente tem o próprio brotamento das leveduras, tá bom? Que é uma forma de reprodução assexuada. Já a reprodução sexuada é através de fusão de gametas, que são chamados gametângios, onde essas células se fundem e formam uma nova célula que vai se transformar aí num novo micélio com recombinação genética. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso porque não é o foco da nossa disciplina, mas é importante saber que no mesmo micélio pode estar acontecendo reprodução assexuada e sexuada. Pode estar havendo fusão de gametângios, de células haploides de um lado, e pode estar havendo dispersão por outro lado. Então, essa é a forma que esses organismos conseguiram de fazer recombinações gênicas, certo? E aí chegamos na parte que vocês mais esperam, né? Porque eu ouvi dizer que estudante de medicina não gosta de saúde, gosta mesmo é de estudar doença. Então, vamos lá. Quais são as doenças que são relacionadas aos fungos? Podemos citar alergias, intoxicações e manifestações infecciosas. As alergias estão muito relacionadas a fungos que conseguem ser facilmente dispersos pelo ar, como aspergilos. É muito comum aspergilos estar relacionado a sinusite, a inflamações nos brônquios, enfim, outras manifestações do sistema respiratório, né? Essas alergias, elas estão relacionadas principalmente com aquele fungo das paredes, aquele mofo, aquela coisa fechada, guardada, úmida, enfim, a esses espaços que são propícios para o crescimento desses fungos. Ar-condicionado, né? Fungo adora crescer naqueles ar-condicionados. Temos também as intoxicações por fungos, que geralmente ocorrem pela ingestão de toxinas, sejam essas toxinas produzidas por fungos macroscópicos ou microscópicos. Quais são os fungos macroscópicos, pessoal? São os fungos carnosos, os fungos que são cogumelos, que podem ser comestíveis ou não. Os fungos venenosos causam os micetismos, que são as intoxicações por venenos de fungos carnosos. Já as micotoxicoses são causadas por micotoxinas produzidas por fungos microscópicos, principalmente aspergilos e fusarium. Esses dois
esses dois grupos de micro-organismos, colonizam facilmente vegetais. São conhecidos como fitopatógenos. E esses fungos crescem muito bem em grãos, sementes, então é muito comum a gente encontrar essas toxinas, micotoxinas, em grãos. Então, muito cuidado no consumo de grãos in natura, porque vocês podem sofrer uma intoxicaçãozinha, tá? E temos as doenças infecciosas, né, pessoal? As doenças infecciosas que a gente viu os grupos principais. E é a partir dessas doenças infecciosas que a gente vai descrever, né, algumas espécies e algumas sintomatologias específicas. Temos as superficiais, que estão na camada mais superficial da pele, que são as superficiais propriamente ditas. A gente encontra também em algumas literaturas esse termo. Mas ali no extrato córneo, enfim, a gente quase não sente a presença delas. Ela é mais incômoda em termos estéticos. Temos as doenças cutâneas, que essas sim já começam a causar inflamação, coceira, essas coisas. Subcutâneas, sistêmicas e oportunistas. Então, do mais superficial para o mais interno. E as oportunistas, elas podem ou não habitar diversos ambientes, né, do corpo, seja superficial ou sejam em órgãos internos, como as sistêmicas. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Ou eu posso passar? Quem tiver com dúvida, pode falar agora, ou cale-se para sempre. Não? Todo mundo bem? Então, vamos embora. Vamos para as micoses superficiais e cutâneas. As superficiais, como eu falei para vocês, elas estão na parte mais superficial da nossa pele, né, principalmente. Ou nos tecidos que não são conhecidos como tecidos, entre aspas, vivos, né? Quais são as características principais? Tecidos epiteliais mais externos, lá no extrato córneo, queratinizados principalmente, né? Porque esses fungos superficiais, eles gostam de crescer nesse ambiente, eles têm aparato enzimático para isso. Tecido não vivo e é uma infecção não invasiva, não invade outros tecidos mais internos. Então, causa um desconforto mais estético e cosmético do que, de fato, quadro inflamatório, porque não causa inflamação, não causa dor, não causa coceira, nem vermelhidão. Quando acontece isso, já é uma infecção cutânea, ou mais para dentro, né, subcutânea, mas aí vamos ver ainda. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá certo? Não existem só esses, pessoal. Lembrem-se sempre, quando a professora está trazendo isso para vocês, ela traz exemplos para ilustrar o processo de ensino-aprendizagem, para ilustrar como vocês vão fazer correlação clínica com o que eu estou dizendo. Quando vocês forem estudar as áreas mais específicas da medicina, aí vocês vão ter, de fato, outros exemplos muito mais claros, com achados muito mais específicos para cada área. Mas vamos lá. Eu trouxe Tinea vesicolor, Tinea nigra e as piedras branca e preta. Tinea vesicolor, pessoal, deixa eu botar meu pointer aqui, que toda vez eu esqueço. Tinea vesicolor é causado por um grupo de fungos chamado Malacésia. Malacésia também causa caspa, tá, gente? Só que quando tá naquele estado de caspa, onde tem coceira, onde tem vermelhidão, já é uma inflamação, já é uma micose cutânea, já não é superficial, né? Aqui eu tô falando de uma manifestação superficial. A malacésia, ela faz parte dos fungos que habitam a nossa pele, certo? Ela gosta de ficar em regiões seborreicas porque é um fungo lipofílico, ele gosta de ambientes que tenham lipídios, certo? É um fungo dimórfico, que está apresentado tanto na forma leveduriforme quanto filamentosa, são filamentos septados e a levedura parece um pinozinho de boliche ou uma garrafinha, né? As lesões que causa são lesões benignas,
como todas as micoses superficiais, hipo ou hipercrômicas. Isso quer dizer que ou elas são muito pigmentadas em relação à cor da pele da pessoa, ou elas são menos pigmentadas, de diversas formas, não só arredondada, como de outras formas. E são fungos que estão relacionados a pessoas que moram em áreas tropicais, ou seja, hashtag é nós na fita. Vamos passar para a tinea nigra, que, diferente da vesicolor, causa uma mancha mais enegrecida, mais escura. São lesões geralmente em regiões de hiperidrose, que é geralmente na mão e no pé, na região palmar e plantar, e estão muito relacionadas com crianças, criança que anda descalço, que bota a mão no chão. E uma coisa interessante sobre o agente etiológico, que é o Ortea werneckii, é que é um fungo que tem bastante tolerância ao ambiente salino. Então, ele está muito presente em praia, e muito aqui na nossa região nordeste do Brasil, certo? Então, é comum crianças que estão sempre na praia, ou que, enfim, passaram um tempo prolongado se expondo à areia da praia, que tem essas manifestações. São manifestações benignas também, não causam nenhum problema a não ser estético. É um fungo dimórfico, quando na forma de levedura, quando ela está crescendo no meio de cultura, tem uma cor verde escura para preto, bem característico, e o micélio também ele é escurecido, e ele é um micélio aveludado, né, forma aquele tapete aveludado. Temos também as piedras. Estranho, né? Piedras. Pedra branca, pedra negra. Ou nigra. A pedra branca é causada por Trichosporum, pelo grupo de determinadas espécies, né? Esse grupo causa a formação de nódulos, principalmente nos pelos, principalmente do cabelo, né? Da cabeça. Esses nódulos, eles são esbranquiçados e eles são mucilaginosos, que é meio melequento, barra macento, barra esquisito, né? Esses nódulos, eles geralmente estão no cabelo de meninas e eles são fracamente aderidos. Se você tirar assim com o dedo, você consegue retirar. São muito parecidos com lêndias, mas não são, certo? O que diferencia a pediculose dessa pedra branca é justamente a criança não ficar incomodada com aquilo. Agora é muito feio, né? A criança cheia de caroço nos cabelos, então vai no médico ver o que é. É muito comum em lugares tropicais, né? E é um fungo dimórfico que, quando está em meio de cultura, assume uma morfologia de cor branca, franjada e até cerebrifoide. É como se tivesse umas nervuras assim no micélio que forma, tá? E temos também a pedra negra, ou nigra. Também forma nódulos no cabelo, porém nódulos bem pretos, bem escuros. É um fungo que ele se adere muito fortemente, porque ele consegue adentrar no fio do cabelo, ele consegue crescer, inclusive, dentro do fio do cabelo, por dentro. Tem até uma foto na nossa aula que mostra isso. O nome do fungo é Piedraia hortaia, é um fungo filamentoso e melanizado, por isso que é um fungo escuro, né? Quando ele cresce em meio de cultura, é um fungo bem escurecido, e é muito característico da região amazônica do nosso país. Certo, pessoal? Então, esses foram os tipos de doença que eu trouxe para a gente discutir na aula e que a gente recobrou isso aqui no nosso mapa, tá? Agora eu vou passar para as micoses cutâneas. As micoses cutâneas, que também fazem parte das micoses mais superficiais da pele, diferentemente das superficiais propriamente dita, elas já causam incômodo, elas já podem causar prurido, vermelhidão, descamação e assim sucessivamente. Eu trouxe 3 exemplos para ilustrar na aula. Dermatofitoses, dermatomicoses e candidíase mucocutânea.
Quais são as características gerais, né, da micose cutânea? Tem ação principalmente em tecidos queratinizados, como unha, cabelo e a epiderme como um todo. E esses fungos, principalmente os dermatófitos, eles são aqueles que caracterizam a micose cutânea. Eles são aqueles que, de fato, vamos dizer assim, representam o grupo de micoses cutâneas, os dermatófitos. Então, são fungos que têm muita facilidade de crescer num ambiente dotado de queratina, porque ele tem enzimas queratinases, tem todo um aparato, um arcabouço enzimático para crescer nesses lugares, certo? Os agentes principais são esses três: epidermófiton, tricófiton e microsporum. Claro que aqui são os grupos, né? Existem as espécies, e cada espécie vai ter uma morfologia específica, microscópica e macroscópica. E outra questão que é bastante importante sobre as micoses cutâneas, pessoal, é que elas são transmissíveis por contato, né? De pessoa por animais também, o animal passar para a gente, e também pela troca de utensílios, pelo compartilhamento de alguns utensílios, como o pente, como a tesoura de cabeleireiro, lá no barbeiro também. Esses fungos também podem crescer no chão, então pisos que tem um fungo também pode passar, principalmente as dermatomicoses, pessoas que andam descalço. Eu ando muito descalço, então estou sempre sujeita, né? Mas amo andar descalço, vou continuar andando, principalmente agora nessa quarentena. Vamos falar um pouquinho sobre as dermatomicoses e sobre as candidíases mucocutâneas, que eu já falei sobre as dermatofitoses. As dermatomicoses, diferente das dermatofitoses, são fungos que não são queratinolíticos, ou seja, não são fungos que contêm aquele arcabouço enzimático tão pronunciado, certo? São fungos que principalmente estão relacionados a pessoas que andam descalço, na atividade rural, na terra, mas são fungos que não necessariamente habitam o nosso corpo e muito menos sejam comuns de nós termos contato, mas podem causar, enfim, uma série de sintomatologias e são de difícil tratamento, certo? Também temos a candidíase mucocutânea, que das micoses cutâneas pode ser caracterizada tanto como uma micose cutânea como uma micose oportunista para outros espaços também. Mas como a candidíase mucocutânea ela é muito característica, eu trouxe nesse primeiro momento e trouxe também lá na parte de oportunistas. Então, a cândida, esse gênero, principalmente Candida albicans, eles fazem parte, esses micro-organismos, da nossa biota normal, eles ficam lá crescendo de boa. É um fungo dimórfico que forma levedura, que ajuda ele a se dispersar pelo nosso corpo, e em forma de pseudohifa, a penetrar tecidos. Quando a cândida ela está produzindo essas pseudohifas, é porque ela está adentrando nos tecidos e provavelmente ela está causando algum problema. Então, isso pode estar relacionado a um fator de virulência de cândidas que conseguem produzir pseudohifa, certo? Por que pseudohifa? Porque ela não tem uma morfologia muito parecida com a hifa verdadeira, mas é como se fosse uma hifa. Esse fungo ele está muito relacionado à imunossupressão, então, por mais que a gente tenha ele no nosso corpo, a gente não vai desenvolver nenhuma sintomatologia, porque nós estamos protegidos, de certa forma, pela nossa alimentação balanceada, pelo pouco estresse que a gente passa durante o dia, né? Mas, se a gente tiver com desbalanço, e eu vou falar melhor sobre isso mais na frente, isso pode se tornar problemas. E em que locais? Na mucosa da vagina, da boca, que é o caso da monilise, na mucosa gastrointestinal, que está muito relacionada com casos de imunossupressão severa
como a causada pela AIDS, né? Ou por tratamentos medicamentosos, o uso extensivo de antibiótico, enfim, o abuso de drogas em geral. E outros locais que podem ser afetados é na pele, principalmente entre os dedos, ou na região abaixo das mamas, que são regiões que ficam úmidas, que ficam quentes, né, com calor, além de contaminar também as unhas, né? Lembrando que toda infecção fúngica que acontece nas unhas se chama onicomicose, tá? E essa onicomicose pode se dar por vários fungos. Um deles é a cândida, tá? Para vocês que gostam de assistir esses vídeos, existem vídeos maravilhosos de pessoas extraindo unhas por aí. Eu amo assistir esses vídeos. Quem tiver mais alguma dúvida, vou olhar aqui se alguém está com alguma dúvida, se alguém botou alguma mensagem no coração. Acho que não, tudo bem. Vou passar para o próximo, tá bom, pessoal? Micoses subcutâneas. Estamos quase finalizando. As micoses subcutâneas, como o nome já sugere, estão ali na subcutis, né? Embaixo, entre aspas, da pele. Quais são outras características muito importantes que as diferem das demais micoses? Esse tipo de micose, ele é causado principalmente por causa de traumas. Traumas de infância, professora? Não. Traumas na sua pele, nos seus tecidos. Então, são traumas por objetos, né, perfurocortantes, por espinhos de plantas, por garras de animais, onde esses objetos ou esses aparatos acabam levando para dentro do nosso corpo as formas de fungo, na forma de esporo ou de micélio, e lá dentro o fungo se desenvolve. Então, uma coisa bem marcante é que essas micoses subcutâneas estão relacionadas a traumas, elas não estão relacionadas a contato, como foi as que a gente viu anteriormente. Outra característica muito importante é que essas doenças estão relacionadas à ocupação em que a pessoa exerce. Então, se ela é jardineira, se é fazendeiro, se trabalha com animais que têm garras, né, como veterinário, ou se trabalha com próprio profissional da área da saúde, né, que vai lidar com essas doenças. Então, são doenças que estão muito relacionadas ao ambiente de trabalho da pessoa. Como eu disse, é uma doença que pode ser passada através do contato com animais contaminados, com vegetais, porque geralmente esses fungos habitam os vegetais e são fitopatógenos, e o solo, né, porque o solo é rico de todo e qualquer tipo de micro-organismo. São micro-organismos saprófitas e são micro-organismos que causam doenças bem distintas. E aqui eu vou falar de 3 exemplos: a esporocitose, a cromoblastomicose e a lobomicose. Vamos começar com a esporotricose? Vamos lá. A esporotricose ela é causada por um fungo chamado Esporotrix skunk. Esse fungo, ele pode ser encontrado em vegetais, como em flores, em rosas, no solo, né, na água e em animais, silvestres ou domésticos também. Esse fungo, ele forma conídeos que se parecem com o arranjo de uma margarida, de uma flor, de uma roseta. No slide tem até uma foto em onde tem a hifa, bem direitinho, o conidióforo e os conídeos, assim ao redor, formando como se fosse uma florzinha, certo? Quando macroscopicamente, quando a gente coloca eles para crescer, essas hifas formam colônias brancas e escurecidas. Elas começam branquinhas e elas vão escurecendo, certo? É uma doença ocupacional, principalmente para trabalhadores na área da saúde, para veterinários que lidam principalmente com felinos e donos de gatos.
Além disso, pessoas que fazem trabalho de jardinagem, que trabalham com plantas que têm espinhos, como rosas, podem estar relacionados a essa doença. E não se engane, não são gatos apenas sintomáticos. Assintomáticos também. Existe uma epidemia de esporotricose no Recife, e isso já está sendo visto aqui no Brasil vastamente. Em outras literaturas que não literaturas brasileiras, vocês não vão encontrar isso como se fosse uma doença de transmissão do animal para o homem. Vai ser mais uma doença ocupacional, de jardinagem, blá, blá, blá. Mas aqui no Brasil isso é muito comum, principalmente de gatos, né? Do gato passar para o dono. O que é que causa, né? Falamos tanto e não falamos do tipo da lesão. É uma lesão ulcerada, nodular, purulenta e que pode atingir o percurso linfático, inflamando os linfonodos e todo o percurso, de um para outro e daquela região ali. Então, é dolorido, é chato e ainda é esquisito, né? Uma úlcera na sua pele, de qualquer forma. Ficou a feridona lá, certo? Temos também a cromoblastomicose, que também é uma doença ocupacional que está associada a um ambiente rural e florestal. Essa doença é causada por diferentes fungos, mas um dos mais frequentes é esse, Fonsecaia petrosoi, que pode estar apresentado na forma de hifa septada, e quando cresce na forma de micélio, é um micélio escuro, e é um micélio escuro, pulverizado e aveludado. Que lesões essa cromoblastomicose causa? São lesões também nodulares, mas são lesões verrucosas. Aqui, na esporotricose, a gente tem uma lesão ulcerada. Aqui a gente tem lesões verrucosas, como se fosse uma couve-flor, né? E também pode atingir o tecido linfático. Temos também a lobomicose, também conhecida como doença de Jorge Lobo, muito, muito, muito característico das literaturas brasileiras, porque literaturas internacionais dos Estados Unidos, da Europa, não trazem muito essa doença, porque, enfim, não é de interesse para eles, né? Qual é o agente etiológico? Lacásia loboi, que é um fungo que ainda hoje não consegue ser cultivável, mas ele é um fungo que habita vegetais e animais silvestres ou domésticos. Dentre os animais silvestres que já foram encontrados, os golfinhos são bem característicos, os golfinhos da Flórida e de outros lugares, foram encontrados esse fungo também. É um fungo que está muito presente na nossa floresta amazônica, e pessoas que trabalham nessa floresta são muito comuns de adquirir, né? Pessoas que trabalham mexendo com a madeira, com plantas dessa floresta. As lesões, diferente das outras duas, que uma é ulcerada, a outra é verrucosa, é uma lesão em forma de queloide, né? Pode atingir tanto através de um trauma, como eu falei, quanto através do pavilhão auricular, que é uma cavidade aberta, entre aspas. Então, o que é que acontece? Esses madeireiros, essas pessoas que trabalham nessa região, colocam essa madeira no ombro e fica em contato ali com o ouvido e acaba causando essas lesões de queloides pela Lacásia loboi, certo? Finalizamos aqui micose subcutânea. Alguém tem alguma dúvida aqui? Se não tiver, vamos passar para a próxima. Tá bom, pessoal? A próxima são as micoses sistêmicas. As micoses sistêmicas, elas são muito características por infectar órgãos internos. Até agora, a gente falou de uma coisa mais externa, mais superficial, os tecidos mais superficiais. Aqui a gente já vai falar de vísceras importantes. É pulmão, é fígado,
baço, e assim vai. Então, aqui, a característica das micoses sistêmicas é isso, são vísceras, são órgãos internos. Essas micoses sistêmicas, elas são muito características das Américas, ambiente quente e úmido. Então, assim, gente, fungo é com a gente mesmo. E não é uma questão de higiene, é uma questão de ecossistema. A gente vive num ecossistema que para os fungos é ótimo crescer, é umidade, é calor. Então, estamos aí. Outra coisa muito característica é a forma que esses fungos entram em contato com a gente. A gente viu nos primeiros casos, da superficial e da cutânea, que a gente tem o contato, né? Pessoa com animal. Já a subcutânea, a gente precisa de um trauma, principalmente, ou de uma cavidade como a orelha, né? O ouvido. Mas, aqui, nas micoses sistêmicas, a principal forma é pela inalação, certo? Então, é outra característica importante. Esses micro-organismos, eles vivem num solo rico em proteínas, né? Gostam de solos ricos em proteínas. Por isso que eles também se adequam bastante a viver num substrato de dejetos de aves e de morcegos. Então, aves como galinha e morcegos de algumas cavernas aí, temos também, tá? Como eu falei, está relacionado a órgãos internos. Eu trouxe para vocês 4 exemplos na aula. Paracoccidiomicose, histoplasmose, blastomicose e coccidioidomicose. Difícil, né? Mas eu consegui. Vamos lá. Paracoccidiomicose. Paracoccidioides brasiliensis. Está muito relacionado com o ambiente da roça, com quem trabalha nesse ambiente de tirar cana-de-açúcar, de fazenda. Então, quando a pessoa está lidando com essas plantas e com esse trabalho, ela acaba respirando os esporos ou fragmentos de hifa, e aí isso vai bater lá no pulmão. Quando esse fungo entra em contato com o nosso pulmão, forma granulomas. Granulomas muito parecidos com aqueles que a gente viu lá na tuberculose. E podem causar a formação de pus também. Além disso, pode causar lesões na pele de pessoas mais imunocomprometidas. É um fungo dimórfico que forma um micélio mais rugoso e a levedura dele é bem característica porque possui multibrotamentos. Quando a gente viu a levedura de Candida albicans, por exemplo, geralmente a gente vê uma levedura com um brotamentozinho. Aqui não, você vê uma levedura com vários brotamentos. Fica parecendo como se fosse um solzinho, né? Uma rosinha, enfim. Esse micro-organismo, Paracoccidioides brasiliensis, ele pode infectar o homem, claro, que é o que a gente está falando aqui, mas tem como reservatório também animais silvestres e domésticos, tá bom? Temos também a histoplasmose. A histoplasmose, ela é diferenciada por quê? É formada causado, na verdade, por histoplasma capsulato, que é um fungo dimórfico, que na forma de levedura cresce dentro de macrófagos. Fica lá dentro do macrófago, linda e maravilhosa. O micélio é um micélio algodonoso. O que é um micélio algodonoso? É aquele tapetinho que se forma que parece um algodãozinho. Então, alguns fungos fitopatogênicos, como os fungos do morango, por exemplo, eles crescem, parecem uns pelinhos de algodão, né? Então, aquele aspecto é um aspecto algodonoso. Esse fungo aqui, ele está presente principalmente nas fezes de morcegos e de aves. Então, esses fungos, eles podem estar associados a quem trabalha em granja, a quem tem fazenda, a quem tem criação de aves, e também para guias turísticos, para pessoas que estão sempre em cavernas, né? Então, pessoas que trabalham com esse ambiente que tem muito morcego. Quais são as lesões que causam? São lesões granulosas ou papulosas, papulosos na pele, mas principalmente com pessoas
que tem AIDS, e granulomas que podem se formar em vísceras importantes, começando pelo pulmão e indo para o baço e fígado, certo? Então, é bem barra pesada. Já a blastomicose, de Blastomyces dermatitis, também é uma doença relacionada à atividade rural e pode causar lesões cutâneas no pulmão e até nos ossos. Pode adentrar a corrente sanguínea e cair lá nos ossos. Na lesão cutânea, apresenta-se de uma forma mais verrucosa e crostosa, enquanto que no pulmão causa pneumonia e causa também aspectos de sintomatologia muito parecido com a tuberculose. Todos eles parecem um pouquinho com tuberculose porque afeta bastante o pulmão, que é o local onde ele consegue adentrar primeiro para o nosso corpo, né? É um fungo dimórfico, na forma de levedura, é uma levedurazinha bem esférica, bem característica, ela é bem redondinha, ela não é muito ovalada, você não vê muitos brotos saindo dela, ela é bem redondinha, e o micélio dela é rugoso e ele é umbilicado, é que quando ele cresce na placa, ele fica tipo com uma bolinha no meio, então ele cresce de forma radial, ele fica todo enrugadinho e fica uma bolinha no meio, como se fosse um umbigozinho, por isso que é um umbilicoso, umbilicado, na verdade. Temos também coccidioidomicose, difícil para mim, mas consegui, de coccidioides imites, ou também outros coccidioides que sejam patogênicos. Causam lesões no pulmão, e essas lesões são na forma de esférolas. Essas esférolas se formam lá no pulmão e são dentro infestadas de endósporos desse fungo, de coccidioides imites. E quando há ruptura dessas esferas, acaba que esses fungos eles vão se dispersando e formando outras esférulas. Então, também, da mesma forma, tem a sintomatologia muito parecida com a tuberculose, mas não é. É um fungo filamentoso, de aspecto também algodonoso, e diferente dos outros que a gente viu, está mais relacionado a áreas áridas, desérticas, mais secas, não tão tropicais, úmido, como a gente vem estudando. Tá bem? E essas foram as doenças causadas por fungos, que são mais clássicas, e agora a gente vai ver as oportunistas. Quem tiver alguma dúvida agora, pode falar. Quem não tiver, eu vou seguindo o nosso bonde aqui, tá bom? Vamos lá. Das micoses oportunistas, gente, o que é que a gente pode tirar de características mais marcantes? O hospedeiro, ele precisa, de alguma forma, estar debilitado ou traumatizado. Traumatizado todos estamos, né, pessoal? Mas não é esse tipo de trauma. São traumas mais físicos, né? E debilitados fisiologicamente falando. A homeostase daquele corpo daquela pessoa tem que estar desbalanceado de alguma forma. Isso está muito relacionado à imunossupressão. Então, as micoses oportunistas, elas, como o nome já sugere, elas têm uma oportunidade para acontecer. Elas não acontecem o tempo todo com indivíduos sadios, né? E de onde vem essa imunossupressão? De diversas fontes. Pode ser uma imunossupressão de uma fonte infecciosa, como é o caso da infecção por HIV, que acaba desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida. Temos também o abuso de drogas, drogas terapêuticas ou recreativas. Essas drogas podem ser antibióticos, que a pessoa usa demais, tanto no uso indiscriminado, quanto em tratamentos que há necessidade de utilizar uma concentração alta de antibiótico ou antibiótico de forma recorrente, anticoncepcionais, corticosteroides ou qualquer outro tipo de fármaco que tenham efeitos colaterais importantes no nosso sistema imunológico.
Das drogas recreativas, a gente pode falar de drogas lícitas ou ilícitas. O abuso de drogas, ele causa um desbalanço no nosso sistema imune de qualquer forma. Então, o tabagismo, o etilismo, todos esses fenômenos sociais que a gente enfrenta estão relacionados com episódios de imunossupressão. E também a imaturidade. Mas essa imaturidade, não estou falando daqueles homens héteros, né, imaturos. Eu estou falando de crianças, bebês, que ainda não têm o sistema imune desenvolvido, que ainda tem um sistema imune muito imaturo, não tem nem o timo desenvolvido direitinho. Então, podem afetar principalmente criancinhas, podem gerar infecção generalizada e morte, tá bom? Então, eu trouxe 3 exemplos para gente. Só tem esses 3, professora? Claro que não, mas eu trouxe esses 3 para ilustrar o nosso processo. Criptococose, mucormicose e candidíase. Criptococose está muito relacionado com Cryptococcus neoformans, mas não somente essa espécie, principalmente por Cryptococcus. Essa doença, ela está relacionada à inalação desse fungo, através de fezes de aves, e principalmente a fezes de pombo, né? Os danos são principalmente pneumonia e meningite criptocócica, ou criptocócica, né? Essa meningite é muito comum de acontecer dentre as meningites infecciosas e fúngicas, é bem preocupante. Esse fungo é um fungo leveduriforme e é um fungo que, diferente dos outros que a gente viu, é um fungo que tem cápsula, é um fungo encapsulado, certo? As suas colônias são muito parecidas com colônias de leveduras, são colônias brancas, quando a gente cresce, né, isso macroscopicamente falando, e são colônias glabras, ou seja, são colônias lisinhas, elas nem são, meu Deus do céu, algodonosas, nem são enrugadas, nem são aveludadas, elas são glabras, porque elas não são nada, coitadinhas. Então, é só aquela colôniazinha lisinha, parecendo com as colônias que a gente viu lá no laboratório de bactérias. Temos também a mucormicose. A mucormicose tem diferentes agentes. Mucor, risopus, rizomucor. Todos esses fungos, pessoal, eles são encontrados na natureza, principalmente em vegetais, no chão, e você pode acabar entrando em contato através da ingestão com alimentos contaminados e pela respiração dos fragmentos de hifa ou de esporos. O que é que causa? Essas espécies, pessoal, elas são espécies angioinvasoras, ou seja, elas crescem nos vasos e acabam causando uma disrupção na irrigação daquele tecido, provocando necrose, né? Porque ela está ali crescendo no meio. Causa danos no pulmão, nos seios paranasais, nos seios faciais e no intestino também, caso haja a ingestão. São fungos filamentosos, tá certo, pessoal? Então, é importante ver que nem todos os fungos de importância médica são dimórficos. Uns são, outros não. E temos, por fim, porém não menos importante, as micoses por Cândida. Cândida, principalmente albicans, são o principal fator, né, as cândidas albicans. Porém, a gente tem espécies não albicans que também são de importância médica, como Crucei, tropicalis, glabrata, parapsilossis, dubliniensis. Então, todas essas espécies de cândida podem causar infecções oportunistas. Essas infecções estão principalmente localizadas na boca, monilíase, muito comum em crianças e muito comum em pessoas imunossuprimidas que já têm algum tipo de predisposição, e no trato genitourinário também, mas isso não quer dizer que no trato gastrointestinal também não possa acontecer, porque pode. E quais são os fatores? Imunossupressão, e aí sobre imunossupressão eu já falei aqui em cima, alguns tópicos, obesidade e diabetes também, qualquer
tipo de mudança hormonal e até estresse psicológico, né? Também pode estar relacionado. É um fungo dimórfico que forma levedura e pseudohifa, e da mesma forma de Cryptococcus neoformans, quando a gente cresce eles em laboratório, ele forma colônias brancas e glabras, lisinhas, né? Muito característico, até um pouco mucoide, né? Parece ter um mucozinho, ou mais secas. Isso vai depender do meio de cultura, enfim. Certo, pessoal? E essa foi a nossa revisãozinha. Agora eu vou abrir para as perguntas. Quem tiver alguma perguntinha, eu vou abrir aqui, vou voltar aqui para vocês me dizerem. E aí, jovens, os que conseguiram sobreviver? Está desesperada? É isso mesmo. Para a prova, vocês devem focar nisso que a gente viu agora. É isso, pessoal. Faz parte. É, gente, essa parte, e olha que vocês ainda estão em microbásica, né? Quando vocês chegarem na microclínica. Então, é tudo parecido mesmo. Infecto é isso, é uma coisa, parece que é outra, e tendo esse enfoque crítico reflexivo e essa correlação clínica, vocês estão muito mais preparados para quando vocês chegarem nessas mais específicas. Não, mas eu estou muito feliz por vocês estarem aqui, olha, 7 pessoas guerreiras aqui comigo, faz parte, gente, faz parte. Tudo isso aí que vocês estão chorando, eu já passei, sobrevivi, vocês vão sobreviver também. Eu aprendi do jeito que vocês estão dizendo, chorando, reclamando e estudando, tudo ao mesmo tempo.